Fala pessoal, tudo bem? Emerson da IC Logística. Estamos aqui para mais um ICLogcast, o podcast da ICLog, onde nós falamos sobre comércio exterior, logística internacional e também por diversos assuntos. E hoje nós vamos falar do departamento operacional, de como funciona a operação dentro de um agente de carga. E para falar desse assunto, hoje nós convidamos a nossa gerente operacional, Giovana Gonzalez. E aí, Gi, tudo bem? Boa tarde, Emerson. Boa tarde a todos. Tudo bem, graças a Deus. É isso aí. Gi, vamos falar um pouquinho de operação hoje. Antes de falar da operação assim a fundo, me conta um pouco quem é a Giovana, quanto tempo você já está na área, aonde você começou, se você quando você se conectou com a operação em si. Conta um pouquinho. Então, vamos lá. Eu sou a Giovana Gonzalez, tenho 27 anos, estou no comércio exterior tem cerca de 6 anos. No meu primeiro emprego, eu era estagiária. Na verdade, eu cursava a faculdade de administração e nem pensava sequer entrar no comércio exterior. Aí acabou tendo uma oportunidade, era um amigo do meu pai, e aí ele me chamou para fazer esse estágio. Eu fui, aceitei. Quando eu cheguei lá, eu cheguei até com muito medo, na verdade. Não entendia nada, não era pra mim, era muito estranho. E eu tive a certeza que eu não queria, não era aquilo que eu queria, porque era sinistro. Então, eu falava só que não queria, todo dia eu chegava em casa, inclusive brincando, falando que eu não queria. Mas eu tive uma pessoa que me ajudou muito, que na verdade ela caiu pra me ensinar, né, tudo que tinha. Ela foi escolhida para me passar todo o conteúdo que ela tinha. E o jeito que ela explicava fez com que eu me apaixonasse por tudo. Eu cursei esse estágio durante 9 meses. Aí eu acabei encerrando o estágio. Não queria, mas tive que encerrar por questões da vida. E então eu já não sabia. Eu fiquei muito chateada com tudo que tinha acontecido na questão desse estágio. E eu não queria mais. Aí eu acabei indo para comecei a entregar currículo, entregar. E acabei que eu entrei numa loja do aeroporto. E eu trabalhava de domingo a domingo. E foi muito difícil, assim, porque quando eu comecei a trabalhar nessa loja, eu vi o quanto que eu queria estar no comércio exterior. E as pessoas davam pouca oportunidade. Na verdade, ainda dão até hoje pouca oportunidade. E eu não sabia como que eu ia tentar de novo entrar no comércio exterior. Eu tinha medo, na verdade, porque 9 meses você não aprende tudo. E tudo muda o tempo inteiro. Então, eu não sabia se eu ia conseguir. Mesmo assim, né, eu precisava trabalhar. Então, eu comecei a trabalhar nessa loja e continuava entregando currículo. Até que um dia eu pedi demissão, porque de domingo a domingo é muito cansativo. Eu fazia faculdade, um monte de curso. E aí eu não estava mais conseguindo trabalhar de domingo a domingo. Então eu pedi demissão. E 2 semanas depois que eu pedi demissão, eu consegui um novo emprego como auxiliar no comércio exterior. E daí em diante foi só alegria. Foi onde eu peguei experiência, me apaixonei cada vez mais e é um lugar que eu não quero sair de jeito nenhum. É na área do comércio exterior. Nossa, que história. Isso é muito legal. O errado acabou dando certo. E eu acho que nesse período que você ficou nessa loja dentro do aeroporto, né? Que é engraçado que você vê pessoas do mundo inteiro, né? E passam por você ali, né? E de repente isso conectou você realmente ao Comex, né? E aí você... Conta só mais um pouquinho. Aí você entrou lá como auxiliar e aí como é que foi assim essa conexão, essa segunda conexão à operação? Então, e é engraçado, né? Vou continuando, só complementando. Foi assim que eu me apaixonei pelo departamento aéreo. Porque era o tempo inteiro vendo a aeronave. Então, foi me aproximando mais e eu falava... E eu não queria saber, tipo... Como que eu posso explicar? Eu não queria saber das pessoas que estavam lá. Eu queria saber das cargas que eles estavam trazendo. Então, como a loja era virada para a pista, a gente via as descargas quando eles deixavam a lona aberta. E então, isso que me fez ainda mais querer estar ali. Não, era aquilo que eu queria e... Acho que de toda a minha vida,
aquela era a maior certeza que eu tinha. Era que eu queria fazer literalmente o agenciamento de carga. Eu entrei nessa empresa como auxiliar. Como eu disse, em 9 meses a gente não sabe muita coisa, até porque muda o tempo inteiro. Hoje a gente sabe, amanhã já mudou, é diferente. A gente tem esse exemplo no CCT, né, que era um mantra. Agora o CCT é totalmente diferente porque a gente pensa que as informações são iguais e não são. Então, eu entrei como auxiliar, eu fazia o aéreo. Também, eu comecei fazendo o aéreo, na outra empresa eu também fazia, no estágio eu também fazia o aéreo. Comecei fazendo o aéreo, fui me aprofundando. Aí eu fui para assistente, fazendo só o aéreo também. E aí o que aconteceu? Nessa empresa, só tinha 2 pessoas que faziam o departamento. Uma tirou férias, que aí eu cobri o aéreo, e tinha a que fazia o marítimo. Essa pessoa que fazia o marítimo acabou pedindo demissão da noite pro dia. Então, eu tinha que fazer o marítimo, só que eu não sabia fazer o marítimo. Então, eu fiquei desesperada. Aí bateu de novo um segundo desespero, que eu falei, o que eu vou fazer agora? Quem é que vai me ajudar? Porque se você pega uma coisa muito teórica, não é o que acontece na prática. Então, eu me desesperei. Eu lembro que no primeiro dia que ela saiu, tinha que fazer uma exportação. E eu nunca tinha feito exportação. Eu tinha anotações minhas de escola, de curso, da faculdade, mas não tinha conhecimento para pegar com prioridade e falar, eu vou fazer. Então, eu lembro que nesse dia eu fiquei acordada estudando até umas 4 horas da manhã e eu tinha que levantar às 6. Mas eu fui, com a cara e com a coragem, que eu falei, se der errado a gente vai ter que achar um jeito de corrigir, mas deixar na mão eu não posso. Então, eu peguei, fui, tinha uma exportação para fazer, ainda tinha que mandar documentação, tudo. Eu fiquei até 4 horas da manhã nesse dia, lendo, estudando, pesquisando, vendo vídeo, e deu certo. Então, foi ali que eu falei, não, agora eu posso tudo que eu quero. Eu posso, é só eu ir atrás. E aí, tô na luta até hoje. Que legal, que legal. É muito legal isso. Eu tive uma passagem muito pequena, né, na operação. Eu acho que um ano e pouco. Logo no começo da minha carreira, assim. Mas, óbvio que isso para mim foi muito bom porque eu tirei como base, né? Porque para você vender, você precisa conhecer a área como um todo. Você não precisa executar com exatidão, assim como vocês executam e tal. Mas você precisa conhecer o que é o que, como você faz, de que maneira que aquilo é feito, por que aquilo é feito, em que momento você faz isso, em que momento você faz aquilo. Então, durante esse 1 ano eu tive essa capacidade, essa capacitação, na verdade, né? E tanto que eu aprendi essa parte operacional e aprendi também a parte de despacho aduaneiro, desembaraço. Foi muito bom para minha carreira. Porque aí, quando eu comecei realmente a vender com um pouco mais de força, eu sabia o que falar para o cliente, sabia o que fazer. E quando o cliente me questionava de uma coisa ou de outra, seja de desembaraço, seja de operação, eu sabia o que eu estava dizendo. Óbvio que a execução é uma outra coisa. Eu fiz isso, mas muito pouco tempo, já vai fazer uns 20, lá vai pedrada, quase 30, se não for 30. Era uma outra forma de fazer a operação. Mas eu tive a base, né? E é bacana ouvir isso de você, porque você correu atrás e tal. E eu vou tentar dar uma aprofundada, até para o nosso público entender melhor como é que a operação é necessária dentro do agenciamento. Você sabe dizer assim, para o pessoal mais ou menos o que é necessário, assim, o básico, para você fazer uma operação? Aí você vai escolher, acho que você tem mais feeling hoje você tem feeling dos dois, né? Mas o que você gosta mais é o aéreo. Assim, o que uma pessoa ela precisa ter como, assim, para começar na operação? Você precisa saber analisar esse documento, você precisa pegar a invoice, backlist e tal, ou a informação do agente. Qual que é os steps, assim, pelo menos os básicos, para a pessoa já começar a se conectar assim, com a operação? Sim, o que você falou é muito importante, porque a partir do momento que você sabe como funciona,
você vende com mais propriedade. E o cliente, ele precisa de informações precisas. Então, você precisa saber o que você está vendendo, o que você está fazendo. A gente não pode jogar só uma coisa no ar e falar, faz aí. Não, beleza. Alguém vai pegar. Porque você precisa, como vendedor em si, na verdade, acho que a construção da empresa inteira, ela precisa saber aquilo que é feito. Porque se um não tiver, tem outro para resguardar. Então, se ficar assim, por exemplo, o vendedor ele não souber como que se faz o simples da operação, e se a operação falhar, você vai concordar com a operação que ela falhou? Não, você tem que estar ali dando suporte. E vice-versa, a operação precisa saber um pouco do comercial e de todos os outros departamentos. Respondendo a sua pergunta, eu acho que para você fazer uma operação brilhante, vamos dizer, você precisa ter atenção. Na verdade, não é nenhuma chave a mais do que atenção. Você precisa ter atenção, força de vontade. Atenção no quê? Porque tudo é mínimo detalhe. Então, você precisa prestar atenção nos mínimos detalhes. Às vezes, o que você acha assim, é óbvio, é o que vai ferrar aquela operação. Então, você precisa ter atenção o tempo inteiro e buscar conhecimento. É o que eu falei desde o início. Tudo muda o tempo inteiro. Hoje você pode, amanhã você não pode. Hoje um NCM é de um jeito, amanhã não é. Hoje você pode aprovar escrito prepaid, amanhã você não pode. E assim sucessivamente. Então, a busca do conhecimento, ela faz com que a operação ela seja perfeita. Quer dizer, perfeita nada vai ser, porque a gente ainda depende ainda de muitos terceiros. Mas ela faz com que amenize qualquer problema que tenha. Então, no meu ponto de vista, é isso. A atenção e a busca por conhecimento é o que deixa tudo mais redondinho. Isso, para simplificar um pouco mais, né? É óbvio que você precisa realmente conhecer bastante, porque às vezes as pessoas acham que é só você receber o documento, numa importação, você recebeu o documento do agente de carga lá na origem e informa para o cliente aqui, olha, eu já estou com os documentos oficiais aqui, que a gente chama de bill of lading, né? Que é como se fosse uma nota fiscal. Tá aqui, sua carga vai sair de lá dia 10 e vai chegar aqui dia 20. Se fosse fácil assim, né? Mas não é. Como você disse, você precisa conhecer de lei, você precisa conhecer como é que funciona o comércio exterior, principalmente os Incoterms, né? Porque cada operação tem um Incoterm e dependendo do Incoterm você vai coordenar de uma forma, né? Às vezes você precisa de mais informações lá de fora do que daqui. Se o Incoterm for diferente, você vai precisar de mais informações daqui do que lá. Então, realmente, a pessoa precisa se aprofundar bastante, estudar bastante, entender bastante de leis, de regras, para poder seguir. E assim, para você, como você falou no começo, que o que era legal para você era ver as aeronaves descendo e as cargas se movimentando. Mas hoje, além disso, e é engraçado porque você estava dentro da loja e você via. Só que hoje você faz toda a operação dentro do escritório, óbvio, e você não vê as cargas. Mas eu acredito que você sente elas porque você documenta elas. E aí me fala um pouco assim, por exemplo, a gente faz muita importação, então você tem contato com diversos agentes. Como é que é para você assim, essa conexão com os agentes internacionais? Então, por exemplo, hoje você está falando com o agente da China para fazer a coordenação. Amanhã você está falando com o agente da Itália para fazer uma coordenação. Depois você está falando com o cara da Índia fazendo a coordenação. Ou você está fazendo uma exportação aqui. Como é que é essa sua comunicação com eles? Porque é uma comunicação mais documental, né, do que qualquer uma outra coisa. Óbvio que hoje você tem 6 anos, a gente está falando de uma vasta experiência, para você é muito mais prático. Mas como que é assim? Porque eles precisam entender a regra do jogo, porque no Brasil a burocracia é muito maior. E para você, assim, para você passar isso para eles, é difícil? Como que você consegue conduzir isso? Porque às vezes a gente sabe que eles dão uma titubeada, mas você consegue ajustar. Como é que é? Conta um pouquinho.
Na verdade, é engraçado, porque pra mim parece que toda a operação que eu faço é a primeira operação que eu tô fazendo. Porque ela, pra mim, ela é muito emocionante. Parece que você sempre tá fazendo ela, você tá conhecendo agora. E eu acho que os nossos parceiros em si, eles são muito acolhedores. Então, eu sinto que eu tô lá. Parece que eu tô lá, parece que eu que tô pegando a carga e puxando. São culturas diferentes, a gente sabe. Tem uns que são mais alegrinhos, tem outros que são mais bravinhos, tem outros que são secos, mas você sente que em todo momento você é abraçada e eles estão entendendo o que você quer, que o importante é isso. Então a gente entra numa conexão, literalmente, de interesses mútuos. Então é muito legal. Eu acho uma coisa normal, porque você fala assim, como que a pessoa tá lá do outro lado do mundo e ela tá entendendo o que você quer? Como que você fala pra ela, olha, você precisa colocar uma etiqueta com 2 setas pra cima. E ela cola como se você estivesse lá colando. Então, é essa conexão que eu sinto em todo o embarque que eu faço. Que a gente faz em si, né? Porque eu tenho um departamento, né? Então, eu sinto que eles vão pra lá. Cada um que tá fazendo a operação aqui, eles vão pra lá porque eles entendem a dor que o cliente necessita. Então, assim, o que a gente jamais quer decepcionar? A gente jamais quer decepcionar o cliente, porque a gente sabe a importância da carga dele. Então, a gente faz com que sempre a gente esteja lá, como se fosse a gente fazendo. E eles têm essa reciprocidade. A gente conversa, a gente fala, ó, precisa ser assim, assim, assado. Nenhum embarque ele vai ser perfeito 100% o tempo inteiro. A gente faz aqueles que você fala assim, você piscou e você fala, eita, deu certo. Dá tudo bem. E tem uns que a gente balança um pouquinho, mas nenhum a gente fala assim, putz, nossa, não vai dar pra fazer. Então, a gente dedica praticamente como se fosse nosso. Praticamente não, a gente faz como se fosse nosso. E é muito engraçado, porque você fala, caramba, nem é meu Mas você tem tanta essa energia, essa conexão, que você faz e eles são muito recíprocos. Então, é engraçado porque eu tenho bastante pessoas, tanto no WhatsApp, quanto no chat. E aí eles mandam foto hoje, olha como eu tô indo trabalhar. Aí tira foto do sol, tira foto no metrô. Aí você fala, nossa, caramba. Então parece que você realmente tá lá. E aí quando você vê fotos, você já se imagina. Então é uma coisa de outro mundo. É literalmente como se você estivesse lá em espírito, acho. Vamos se dizer. Porque você faz com tanto apego que aí você se põe no lugar. Então, eu acho uma coisa muito legal. E é o que eu falo, pra mim é emocionante, como se fosse sempre o primeiro embarque. É muito legal. Isso é legal mesmo. Eu sempre falo que cada embarque tem a sua história. Não é de, não, 10 aéreos, aéreo, tudo. Não é tudo igual. Cada um tem a sua história, a sua particularidade. Cada cliente tem a sua particularidade. Dentro de cada cliente, às vezes, tem 3, 4 pessoas que cuidam e cada um tem o seu jeito. É muito bacana. Mas, Gi, como você mesmo pontuou, você tem um departamento hoje. Como é que você consegue encaixar o seu time para que eles tenham essa mesma habilidade que você tem, essa mesma paixão que você tem pela operação, pelo Comex, óbvio. E isso eu posso falar com propriedade aqui. A gente tem o nosso departamento de operações é o departamento que a gente mais vende. A gente mais vende para os clientes, porque a gente tem um departamento que beira a excelência, né? Então é muito bacana quando a gente vende o seu departamento para os clientes. E como é que você conseguiu passar essa paixão, essa conexão para o seu pessoal? Como é que você distribui as operações para cada um? Como é que... óbvio que eu sei que você não cuida só da operação, você tem outros departamentos que você também gerencia, mas como hoje a gente está falando só de operações, me fala como é que você fez com que eles tivessem esse brilho no olho da operação. Esse brilho no olho vem, na verdade, tudo na vida vem à base de conversa. E eu sempre converso muito. A gente tem um departamento, ele é dividido sempre por aéreo e por marítimo, porque é legal a gente se concentrar só em um modal.
Então, quando você pega pessoas que você fala, você vai ser bom no aéreo, você vai ser bom no marítimo, você já consegue distribuir o conteúdo literalmente para a pessoa certa. Porque quando você mistura os dois setores, a pessoa automaticamente ela tem que ser boa nos dois. Então, quando você deixa essa parte separada, você fala assim, você vai ser bom, você vai ser foda no marítimo, você vai ser bom no aéreo. Então, no meu ponto de vista, isso tem feito muita diferença quando você coloca pessoas para fazer determinado modal e você sabe que você pode cobrar por aquilo. Não tem como a pessoa se confundir, porque literalmente ela só faz um modal. Então, essa parte é bacana de poder ter essa divisão nos setores. E eu converso muito com eles. A gente busca a excelência. O nosso diferencial, além de todos os outros departamentos, claro, mas eu estou falando mais da operação, a gente busca a excelência. Então, a gente tem que sempre sentar, conversar e entender a necessidade do cliente. Igual eu falei, erros vão acontecer. Sentou, conversou para não acontecer mais. Então, essa paixão vem da minha paixão. Porque a partir do momento que você é apaixonado por aquilo que você faz, você consegue repassar essa paixão. Então, essa conversa que eu tenho todos os dias, uma vez por semana, a gente vai intercalando, ela é sempre para alinhar. Porque às vezes a gente acha que o óbvio a pessoa sabe, e é aquilo que eu comento sempre. A gente não sabe o que a pessoa sabe. Então, às vezes a gente quer cobrar uma coisa que a pessoa não sabe. Então, essa conversa faz com que, com frequência, a gente entenda o outro lado. Porque todo mundo, no final das contas, são seres humanos. Então, e a vida, ela é movida de conversa. Ah, hoje não tá bom. Tá, mas é só uma fase. Então, vamos lá, vamos sentar, porque no final das contas a gente não pode impactar isso no cliente. Então, essa conversa diária, essa paixão que eu passo, que é o que eu sinto, faz com que todos sintam essa paixão e busquem pela excelência. Eu acho que, resumindo, é isso. A conversa em si que a gente tem para arestar todos os erros é o que faz a nossa operação literalmente ser excelente. Ah, maravilha, é legal. É legal isso. Eu ouvi, né? Como eu estou no dia a dia aqui, eu conheço. É bacana também porque você teve essa sensibilidade de analisar cada um dos seus operadores, né? Bom, esse cara é bom no aéreo, esse aqui é bom no marítimo, esse aqui conhece bem o LCL, esse aqui ele consegue, além do LCL e do aéreo, ele também tem uma análise muito legal, crítica do desembaraço, então vou deixar ele cuidando do departamento de desembaraço também. Isso é bem bacana. E é legal que aí a gente vai canalizando os assuntos. E foi bacana que dentro de todo esse cenário você teve uma ideia muito legal. E já que a gente está aqui nesse bate-papo, fala um pouco dessa... Fala um pouco não, agora você vai falar dessa ideia para o nosso público que você teve e como é que está sendo essa experiência nova. Eu não quero falar aqui, mas é legal que você tenha a palavra e explique para a gente qual foi essa ideia, por que você teve esse insight. Eu sei, né? Óbvio. E como está sendo isso para você agora? Bom, eu tive essa ideia, na verdade, porque é aquilo que eu sempre falo. O conhecimento, ele só é válido quando ele é repassado. E as pessoas, às vezes, tem coisas que elas têm vergonha de perguntar porque elas falam que são bestas, vamos se dizer assim. E eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ensinar. Eu tenho muita paciência, muita paciência. Eu gosto de explicar 10, 20, 30 vezes para a pessoa, literalmente ela entender e ela não ter vergonha. Porque a gente sabe que tem pessoas que ela tem medo de perguntar de novo porque fala, nossa, ela já me explicou 3 vezes. E eu não, eu prefiro que pergunte 20 vezes, mas não faça errado. Então, eu até brinco todo dia, me pergunta, mas se você fizer errado, a gente vai pra essa linha. Porque eu sei o quanto foi difícil. Eu sei quantas madrugadas eu passei acordada pra aprender sozinha. Então, assim, eu não queria que as pessoas também tivessem isso. Eu queria, quando foi comigo, eu queria que tivesse alguém que tivesse me orientado desde o começo. Não, faz assim, faz assado. E eu não tive. Eu tive o básico do básico, mas se não fosse eu
parar tudo que eu tinha que fazer, porque no caso fazer faculdade, trabalhar, fazer curso, não é fácil. Então, eu tinha que parar, o único tempo que eu tinha era de madrugada. Então, eu tinha que ficar acordada fazendo. E eu não desejo isso. Claro, é ensinamento, te faz amadurecer mais, mas tem coisas que não precisa. Então, isso era uma coisa que eu achava que eu não precisava. Eu precisava era de alguém para me ensinar de ponta a ponta. Então, é isso que eu quero passar. Então, eu tive uma ideia, conversei com você para ver se você aceitava, da questão de ministrar cursos. Cursos, assim, do básico, mas os principais pontos que a gente precisa. Então, igual eu falei, o vendedor em si, ele precisa saber daquilo para ele vender. Porque se você vende uma coisa que você não sabe, ninguém compra. Então, quanto mais você tem conhecimento, mais você tem poder de convicção. Tem coisas que são muito simples, mas que a gente não sabe, porque no dia a dia a gente não acompanha esses pequenos detalhes. Por exemplo, em si, a operação ela não é só conferir um documento. Você tem muitas outras coisas para fazer. Você tem desde lá que você tem que contatar o exportador para saber se a carga está pronta, até chegar aqui um armazenamento, uma retirada, uma DI que você registra, um canal que você tem que esperar. Então, para depois a carga finalizar quando ela está lá no cliente. Mas tirando, até isso acontecer, tem 200 coisas que tem que acontecer antes. Então, são coisas muito simples que fazem a diferença. Então, eu acho que ministrar um curso, porque quando você vai na faculdade, eles te explicam o básico. Quando você cai na prática, não é nada daquilo que você aprendeu numa faculdade. Então, mesmo que todo mundo tenha uma faculdade de comércio exterior, não ensina a mesma coisa na prática. Então, a ideia é que as pessoas, aqui na EC, é que elas absorvam o conhecimento, porque conhecimento ele nunca é demais. Então, a gente conversa, a gente faz os cursos, a gente conversa, e eu aceito ideias. Então, poxa, a gente vai terminar um curso nesse ano, mas eu já tenho 300 ideias para a gente fazer outros cursos, porque o conhecimento em si, ele nunca é demais. E por mais simples que a gente acha que a informação seja, ela é válida e ela é de ouro, e faz com que a gente consiga sempre fidelizar cliente atrás de cliente, porque o diferencial de tudo é o conhecimento que você tem, e é uma coisa que ninguém vai tirar de você. Então, a partir do momento que você pega uma ligação da operação, por exemplo, e você tem propriedade naquilo que você está falando, você tem um conhecimento certo daquilo que você está falando, o cliente, na próxima, ele vai pensar só em você, porque você não tubiou, você não tremeu, você falou, você soube aquilo que tinha que falar. Então, eu tive essa ideia, porque muitas das vezes a gente acha que todo mundo sabe, é o que eu falei. A gente acha que todo mundo sabe. Ah, porque fez uma faculdade, sabe. Mas a faculdade, ela não te ensina as coisas que são simples. Então, essa ideia de repassar o conhecimento é muito legal. E aí a EC abraçou com total orgulho. Fizeram até apostila personalizada, com nome. Então, isso é incrível, porque além de mim que estou oferecendo, eu vejo que vocês amaram a ideia. E você vê que todo mundo está disposto a aprender. A gente deu uma pausinha aí esses dias, por conta do feriado. E você vê que todo mundo está perguntando, mas cadê? Vai ter, né? Então, você vê que você está repassando alguma coisa para frente. E isso é muito legal. Porque o conhecimento só para você, ele é o quê? Ele não é nada. Quando você repassa, você deixa o seu rastro. Então, e outra, é uma forma de eu mesmo aprender. E eu vejo que está todo mundo acatando a ideia, sabe? Colocando em prática. E isso é muito legal. Show de bola. Muito bacana mesmo, isso daí a gente já está há mais de 2 meses, eu acho, fazendo. A gente pega aqui toda terça-feira, acredito que seja toda terça-feira, se estiver errado depois você me corrige, mas toda terça-feira a gente faz esse curso aqui. É bacana porque a Giovana também, ela está doando, né, esse tempo dela, porque ela gerencia, ela tem toda a parte da gerência operacional, também gerencia a parte do account, a parte de faturamento, dentre outras coisas de projetos que eu faço com ela também aqui. Ela tem outra, é meio polvo, tem diversas funções aqui. E aí ela
teve essa brilhante ideia de fazer esse curso. A gente faz aqui todas as terças. Óbvio que o pessoal também amou esta ideia. Então é uma troca mútua. A gente faz esse curso, eles abdicam de 30 minutos do horário de almoço deles. Aí você dá os outros 30, né? Então é um curso de 1 hora. A gente faz aqui toda terça-feira. É um curso meio que não é básico do comércio exterior, mas a gente pauta diversos tópicos que o pessoal tem dúvida e tal. Então a gente tem conseguido muita coisa boa, né? O pessoal tem extraído bastante, principalmente o pessoal de vendas, porque tem aprendido mais em relação à operação, em relação ao Comex em si, e consegue levar isso melhor para os nossos clientes. E, Gi, eu quero agradecer esse tempão que você nos deu aí. A gente sabe que o seu dia a dia é um dos piores aqui dentro, porque a operação não é fácil. A gente tem muito processo rodando diariamente. Você tem o seu time lá para cuidar. Eu queria agradecer aí de verdade por esse tempinho. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço essa oportunidade. Achei que eu não iria conseguir, mas estamos aqui e para mim foi uma experiência incrível. Eu agradeço de coração. A Giovana, para vocês, eu sou tímida, eu não vou conseguir, deu aula pra gente aqui de podcast, né? Deu aula pra gente, até pra mim, de podcast. E, galera, queria agradecer aí o tempinho de vocês. Aqui nós finalizamos mais um podcast. Excelogcast, o podcast da Excelog. Acompanhe a gente em todas as nossas redes sociais, LinkedIn, YouTube, Instagram e dentre outras. Beleza, gente? Brigadão, um forte abraço.